Bom, pessoal, então, boa tarde mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao primeiro evento do Observatório Jurídico de Soluções Baseadas na Natureza. Nós estamos muito felizes com esse momento e com a presença de todos vocês. Eu quero iniciar fazendo um agradecimento a toda a nossa equipe, a Alessandra, Elora, Cariza, Isabela, as meninas que estão aí. E um agradecimento especial ao professor Felipe, que já há algum tempo está nas trincheiras ao meu lado, e sem o trabalho e o apoio dele, nada disso seria possível. Então, hoje nós começamos a nossa série de diálogos sobre direito e meio ambiente, a natureza como solução. E temos como convidado o professor Fernando Magalhães, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Fernando é coordenador executivo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Soluções Baseadas na Natureza, membro do Conselho Superior de Regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul, bolsista de produtividade do CNPq e um querido parceiro do OJSBN, que vai apresentar o termo Soluções Baseadas na Natureza, conceitos e aplicações sobre suas multifuncionalidades e co-benefícios. Professor Fernando, muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui com a gente hoje, pela disponibilidade para abordar um assunto tão importante nas agendas políticas e científicas mundiais e que vem conquistando um espaço próprio no âmbito das discussões sobre a ecologização do direito ambiental. A palavra está contigo. Perfeito. Bom, Rafaela, eu queria é, agradecer o convite, mas mais do que isso, te parabenizar, porque eu já sou um grande fã do Observatório, né? E também parabenizo o professor Felipe, né? Eu acho que ele também cria esse espaço, né, para ti aí, e tu vai se desenvolvendo e avançando nisso. E assim, rapidamente já toma uma relevância nacional, porque a gente é carente disso, né? E ao mesmo tempo o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho de muita qualidade, então ganha destaque, obviamente. E falando um pouco sobre o nosso NCT, né, ou falando, né, na posição de NCT, é o tipo de, de instrumento, né, o observatório, que a gente não tem, a gente assim, não tinha, né, agora a gente tem, e com certeza o NCT está aqui para apoiar essa iniciativa de vocês, o que a gente puder fazer, né, para potencializar, até porque é num campo que a gente tem pouco conhecimento, a gente precisa deixar isso claro, então eu acho que vocês vão desenvolver é extremamente interessante. Então, assim, eu parabenizo vocês, né? E ao mesmo tempo me coloco à disposição para a gente caminhar junto, porque é necessária essa interação, né? Então, parabéns para você, parabéns para o Felipe. E estou muito feliz de estar nesse primeiro aqui. A minha preocupação é que eu não sou advogado, né? Eu não sou professor na área. Vou falar aqui como alguém que atua na área de engenharia, né? E aí eu gostaria de contar para vocês uma coisa que numa das reuniões de trabalho com a Rafaela, ela me falou uma coisa que me marcou muito, que é que se não tá na lei, isso não existe, né? E eu fiquei ali um pouco inconformado, porque eu falo, eu já trabalho com isso, isso não existe. Mas eu concordo com ela, eu não tô, eu acho que ela chamou a atenção para um ponto bem importante. Então a gente fomentar políticas, diretrizes e etc., isso é extremamente importante. E o que eu vou trazer é o ponto de vista da engenharia, né? Da arquitetura do urbanismo, né? Mas é muito importante que a gente alinhe esses conhecimentos, que a gente tente falar a mesma língua, né? Que é uma dificuldade, e aí a gente avança. Bom, então a ideia é falar um pouquinho sobre conceitos, a gente alinhar alguns conceitos, né? Trazer algumas aplicações para vocês nessa ótica de multifuncionalidade e co-benefício. Essa palestra ela nasce de uma palestra que eu já ministrei falando de uma SBN específica com esse viés e mais recentemente num evento que teve de uma rede internacional, eu falei um pouco sobre exatamente isso, mas da ótica da SBN, ou seja, falando de mais opções tecnológicas, sobre as suas multifunções e co-benefícios, logo depois do desastre do evento que teve no Rio Grande do Sul, né, e trazendo um pouco essa experiência do Brasil nessa ótica, né? Bom, já fui apresentado, então acho que eu posso
pular essa etapa, né? Bom, sobre conceitos e um pouquinho do histórico, eu até queria trazer para vocês, né, na nossa visão, assim, não jurídica, mas de estudos, né, e pesquisas no campo da água, né? E aí, quem trabalha com SBN, eu vou contar um pouquinho do histórico. Mas eu acho que, primeiro, vamos validar conceito. Esse é um conceito que a gente está trabalhando, então é algo que eu e a Rafaela falamos aí a mesma língua, né? Então, mais recentemente, 2022, né, esse conceito inclui os termos ali embaixo, resiliência, tá, que não havia. Então, hoje, a ótica da SBN, já pensando para questões de desastres e mudanças climáticas, é algo já bem consolidado, porque o conceito traz isso, né? Antes não se tinha nos primeiros conceitos de SBN, mas então são ações para proteger, conservar, restaurar, né, visando sempre o manejo adequado, sustentável de recursos naturais, né, ou modificado dos ecossistemas. Aí inclui a parte terrestre, água, doce, ambiente costeiro, marinho, né, tá? Sempre com essa ideia de abordar o desafio social, econômico, ambiental, tá? De forma eficaz e adaptável, então sempre isso deve ser feito no local, né? Levar em consideração as questões locais, de forma participativa, aqui entra muito aspecto participativo, né? E promover o bem-estar humano, aí os serviços ecossistêmicos, a resiliência, que é a bola da vez, né? E benefícios para a biodiversidade, obviamente, fauna, flora e etc, né? Então, esse conceito é o que a gente deve trabalhar e não perambular por outros conceitos que a gente vê por aí que podem, às vezes, não trazer o todo, né, das SBNs, tá? O que né? Eu acho que essa referência que a gente tem sobre o tipo de SBN, né? Então, entendendo o conceito, mas quais são os tipos? Então, nós temos o tipo um, que é basicamente você manter ou melhorar algum tipo de ecossistema, né? Então, proteger ali uma área. Aqui está muito vinculado às unidades de conservação, por exemplo, tá? Depois, o tipo 2 ele fica numa transição, né? Eu vou ter algum tipo de restauração, de manejo, tá? Então, há uma certa intervenção, mas não ao nível 3, por exemplo, que é quando você realmente vai criar, tá, alguma solução, como um jardim de chuva, por exemplo, né, a partir dos conceitos de serviços ecossistêmicos, de soluções baseadas na natureza. Mas aqui tu vai realmente criar, aqui tu vai ter algum tipo de intervenção, e o tipo um então, né, é quando tu tem um menor grau de intervenção, né? Então, isso dá para a gente um entendimento dos tipos de SB, então é muita coisa, é um grande guarda-chuva com várias opções tecnológicas, né? E na ótica do nosso NCT, a gente entende que a gente pode enquadrar essas ações a nível, obviamente não todas, né, mas algumas cabem como ações para habitação, a nível de edificação, no lote. A gente entende muito que falta uma política sólida de habitação no país, que se eu tivesse isso, eu obviamente já resolveria problemas de infraestrutura, tá? E como drenagem, saneamento, etc. Mas é que a habitação hoje realmente ela não é planejada, o que leva a uma infraestrutura totalmente deficitária, né? Então, a habitação é um eixo importante, né, para atuar. A infraestrutura, tá? Então, aquilo ali fora do meu lote, fora da minha residência, da minha edificação. A questão dos rios urbanos, tá? Pensando na escala de microbacia ou bacia urbana, e depois numa escala maior, né, entre municípios, tá? Entre regiões, também numa escala de bacia, sempre tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas antes de começar a falar de soluções baseadas na natureza, no nosso histórico a gente falava de sistemas naturais. Eu até mesmo tenho publicações lá por volta de 2010, mais ou menos, 12, 13, onde a gente falava de sistemas naturais. Essas soluções elas vieram muito para ser complementares à infraestrutura cinza. Então eu tinha edificações, eu tinha infraestrutura, onde eu tinha tratamentos para controlar a poluição ou a drenagem, etc. E sempre insuficiente, como a gente vê nas nossas cidades. Então, os primeiros projetos, lá por volta de 2010, começaram a trazer sistemas naturais para fazer uma melhoria, né, desses processos de controle da poluição, para eu ter mais água nos meus mananciais, de melhor qualidade, promover reuso, etc, 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 né? E logo depois, já em 2020, 10 anos passados, desses projetos que aconteceram Europa, África, Europa, Ásia, né? O termo NBS, Nature Based Solutions, ele realmente começa a aparecer, né? Ele vem muito uma ideia de economia circular, tá?
de ter um ciclo urbano da água pensado a partir da natureza. Então, tu tem água, tu tem energia, tu tem alimentos, né, e materiais, resíduos, eu devo pensar de forma integrada. A nível de edificação, a ideia de separação dos efluentes, tá? Isso é uma coisa bem específica do setor de saneamento, mas aparecendo também junto com os grupos de NBS, né? E em 2021 sai um paper, um artigo, usando a nomenclatura de Nature-Based Solutions e contando um pouquinho como é que isso foi organizado, separado, tá? Basicamente, eles pegaram 4 grandes projetos que foram feitos na Europa. No Brasil, a gente não tinha ainda nenhum grande projeto, nenhum NCT, nem nada do tipo. E lá eles levantaram mais de 250 opções tecnológicas e eles perceberam que as NBS tinham de 2 tipos. A NBS tipo tecnologia ou uma NBS do tipo uma intervenção, né, a nível de bacia hidrográfica, por exemplo. Tá? Então esses foram os 4 grandes projetos. Eles eram projetos que não falavam, não usavam o termo Nature-Based Solutions. Foi a partir desses projetos que a nomenclatura saiu. Pensa, 2020 é extremamente recente, né? Então a gente realmente precisa regularizar isso no ambiente jurídico, por exemplo, tá? E aqui é só a forma que eles organizaram, né? Dessas 250 opções, eles aglutinaram em 32 tipos de NBS, NBS do tipo unidade, tecnologia, né? Que eles separaram entre as unidades seriam, por exemplo, a arborização urbana, né? Quando tu fala de corredores, por exemplo, verdes, né? Tá falando da integração entre uma vegetação, por exemplo, com ambiente água, ambiente urbano. Então isso seria algo mais, uma NBS mais espacial. Ou tecnológica, que são essas, para drenagem e para esgoto, que é as que eu mais atuo. Eventualmente eu vou trazer mais informações dessas opções. Então, parede verde, telhado verde, jardim de chuva, wetland construído, lagoas, bacias para detenção, retenção, né? Então, essa é mais a minha área de atuação. E o outro grupo seria de intervenção. Intervenção na escala de rios, né? Revitalizar esses rios que estão canalizados ou degradados, etc. A ideia de intervenções no solo. Então, quando tem uma área, né, que talvez ela não é mais fértil, por exemplo, tu vai recuperar essa área para ter mais fertilidade desse solo, tá? Então, usar resíduos orgânicos, etc., biossólidos, lodos, etc. Tudo isso está vinculado a intervenções, né? E a questão da intervenção na biodiversidade, tentar manter fauna e flora, então, né, proteger é, algumas unidades, enfim, parques, etc. Tá? Porque, então, isso foi, né, 2020 e 2022 para cá, isso começou depois a ficar mais claro na literatura e começa a explodir as publicações e a trabalhar com o termo NBS. Na China, você tem cidade esponja, né, coisas do tipo, há nomenclaturas específicas para cada localidade, né? Eu recomendo para vocês, essa apresentação fica, né, é, ler os materiais da União Europeia, né? Ela vem trabalhando com vários temas, tá? Então, desde do aspecto, por exemplo, de governança, a questão de mitigação, né, em relação a inundações ou resiliência em regiões costeiras, tá? E uns produtos que nós temos é um diálogo setorial ali, né, entre União Europeia e Brasil, e aí o nosso NCT nasce muito disso. O que o Brasil precisa avançar, por exemplo, tá? Não vou me deter a explorar isso, mas esse é o estado um pouco da arte que a gente tem, né? E, né, reforçando para vocês, uma coisa que a gente tem dito aqui o tempo todo, constantemente, é que é importante entender qual NBS eu vou utilizar, em qual escala e em qual contexto. Então, eu tenho uma região urbana, uma região rural, uma região isolada, eu tenho comunidades tradicionais, eu tenho serra, eu tenho uma região mais plana, uma região mais costeira. Cada contexto que eu tenho, e a escala, eu estou falando de uma situação de uma residência, uma edificação mais resiliente, ou quero uma cidade mais resiliente, eventualmente mais inteligente, ou quero ter, né, uma gestão por bacia hidrográfica, né, que seja mais vantajosa, conectando questões como clima, agricultura, indústria, saneamento. Então, a escala, né, é importante também entender onde eu estou falando. Porque o que acontece? Aí depois a gente vai mostrar aqui. Mas me adiantando, não adianta, às vezes, uma cidade esponja para a inundação que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul. E aí você vai adotar uma solução que é para uma edificação, para resolver um problema, que é para uma escala de bacia hidrográfica, tu vai estar falhando, né? Então, um problema de bacia hidrográfica, de escala de bacia que foi inundação, tem que pensar em SBN a nível de escala, né? Escala de bacia hidrográfica, tá?
Então isso é muito importante para entender que é um tema complexo que demanda é, é, de várias pessoas de vários setores, tá? Bom, então, a partir disso, né, a gente entra um pouquinho no tema das mudanças climáticas, as SBNs, falando um pouco da questão da resiliência, né? Então, como ela vem como solução também frente a esse cenário. E quais são os cenários? Então, o que a gente precisa entender, né? E a gente vem vendo, percebendo isso nos últimos anos, que, na verdade, a tendência de América Latina, né, e América do Sul aí, é cada vez mais inundação na região sul, tá? Com períodos de estiagem né, e seca, é importante entender isso aí, e o centro, o norte e o nordeste tendo mais seca e mais estiagem, tá? Então, várias pesquisas têm demonstrado isso, saindo em revistas que são consolidadas na área e por grupos que trabalham realmente aqui na região sul e conhecem, de fato, a hidrologia e a região, né? Então, tendo essa situação, tá, de seca, estiagem e inundação, a gente precisa avançar em desenvolver, né, políticas onde a aplicação de tecnologias do tipo SBN sejam implementadas, porque elas são as mais resilientes de fato do que a infraestrutura cinza. A infraestrutura cinza ela não tem resiliência frente a esses eventos, né? E aí, quando eu falo de clima, lembrar que a gente tem um caminho que é trabalhar com a mitigação e o outro é a adaptação, né? Então, a SBN cabe nos dois, né? O nosso enfoque tem sido mais na adaptação, então adaptação do que? Das edificações, da infraestrutura, tornar ela mais resiliente e, a partir disso, trabalhar com o conceito de gestão de risco de desastre, né? Então, é uma conexão entre a infraestrutura, a edificação, onde eu vivo, e a gestão disso, pensando em risco de desastre, tá? Mas um campo muito importante também é a área da mitigação, né? E aí, quando a gente fala, então isso é um pouco que a literatura traz, quando a gente fala de mudança climática em adaptação e mitigação, vai aparecer lá, né, a gente ter áreas mais verdes, né, restaurar ali a paisagem, ter uma agricultura, né, mais inteligente, mais produtiva, que impacte menos, infraestrutura verde e azul cada vez mais intensificada e menos a cinza, tá? E isso vai ao encontro, então, da gestão da redução do risco de desastre, né? As mesmas soluções, elas também refletem, né, em reduzir o risco, tá, frente aos desastres, né? Só que, sabendo que a tecnologia está consolidada e a gente entende que ela é a melhor opção, por que a gente não aplica? Aí a grande questão, que está bem consolidado, são as estruturas de governança. Então, para implementar uma política dessa, já é um desafio. Imagina você conseguir colocar em prática, né, todos os instrumentos, né, e todas as diretrizes que estão impostas em políticas, por exemplo, para a SBN, que é o que a gente vem aí pregando como um caminho para melhorar essas estruturas. Então, isso é um desafio muito grande no nosso país, tá? Então, a governança é um tema, é a bola da vez ali, né? E aí, resumindo, né, o que a gente fala de desastre, de risco, né, é que a gente está numa situação de perigo, os modelos mostram isso, né? E a gente está cada vez mais exposto, né? Porque a gente não tem planejamento, a gente não está se preparando para essas situações. Então, tu tem o perigo, né, tu está exposto porque não está preparado para ele, e ainda tem as condições de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, que aí é pior ainda. Então, a vulnerabilidade desses diferentes grupos, né? Basicamente são as pessoas pobres que sofrem mais, porque estão alocadas em áreas de risco, né? Isso agrava o problema, tá? Bom, e aí, para a gente entender, então, né, um pouquinho mais dessas funções, desses co-benefícios, né? A ideia é que, geralmente, é assim, inundou, então eu tenho que tirar a água mais rápido, né? Os rios estão poluídos, eu tenho que tratar cada vez mais, eu gasto mais energia, gero mais luz, às vezes gera até mais impacto para fazer algum tipo de tratamento, né? Quando tu olha para a NBS, tu pode pensar num problema, mas ela vai ter em cascata ali, né, como solução para outros problemas. Então, por exemplo, se eu pensar que eu vou desenvolver, né, vou usar a NBS, vou aplicar ela para regular, para melhorar o meu clima, por exemplo, a nível de mitigação, né? Ao mesmo tempo eu tenho mais área verde, então eu tenho a ter, por exemplo, menos problemas respiratórios, né? Eu acabo tratando com ela os esgotos, então eu tenho menos problemas de doença de veiculação hídrica. Então, impacto direto na saúde. Isso é esse tipo de multifunção e de co-benefício que ela vai gerando. Ao mesmo tempo, quando eu uso SBN ao invés de uma infraestrutura cinza, né? Eu estou ao mesmo tempo
prevendo ali, né, para minha região um pouco mais de recreação, um valor estético, paisagístico, turismo eu posso atrair mais, né? Ao mesmo tempo eu tenho água para poder água de qualidade, então aumenta a possibilidade de ter mais mananciais, talvez até ter mais indústrias, né? Enfim, atrair as pessoas para poderem estar na minha região com uma água de melhor qualidade. Tenho alimento, né? Então eu posso produzir alimento, eu tenho mais água, por exemplo, para agricultura irrigada, né? E não criando conflitos como a gente vê hoje, tá? Então é um tipo de solução que cabe para todos, né? O que mais que a gente tem, né? Então eu consigo ter água de qualidade, consigo produzir alimento, né? O serviço ecossistêmico prestado por essas SBNs, por exemplo, na produção de alimentos, na cultura do arroz, por exemplo, é incrível, né? É necessário, é totalmente pertinente, né? Eu consigo tratar biossólidos, né, lodos e gerar biossólidos, então reaproveitar na agricultura esses lodos, né, de uma forma segura, tá? Tem o valor estético, enfim, regulação de clima, reuso de água, biodiversidade, tudo isso eu já estou comentando aí com vocês, né? Elas cabem em diferentes etapas da minha bacia hidrográfica, numa região mais costeira, mais em áreas alagadas, mais na parte urbanizada, tá? A gente poderia entrar em cada aspecto desse. Elas também estão, né, adequadas em situações mais de serra ou em regiões mais planas, tá? Quando eu penso em regiões mais planas, pode ser numa área mais urbana ou numa região onde eu vou produzir alimentos, tá? Então, elas devem ser pensadas de uma forma realmente integrada na bacia hidrográfica, tá? É, o tema da urbanização urbana está dentro da SBN, então talvez a gente precise pensar como esse tema deve ser conectado, tá? Porque, como vocês viram, ela é um tipo de solução baseada na natureza, a urbanização, né? As árvores, tá? Elas têm essa capacidade de regular ali o microclima, então a gente sempre está reclamando que está muito quente, está muito calor, isso torna fundamental a gente implementar, né, tá? Cada vez mais áreas verdes para poder reduzir isso, né? Do ponto de vista da drenagem, tá? Agora vou entrando um pouco mais em alguns temas, né? Quais são essas opções que a gente tem, tá? Então a gente tem ali basicamente pavimento permeável, né? Tu tem as lagoas, tá? De detenção, de retenção, para né, para reter ou deter essa água de chuva. Os jardins, né? Seja para produzir alimento ou para propiciar ali a biodiversidade, polinização, né? As áreas úmidas, tá? As áreas alagadas, que é muito comum na região sul. Então, essas estruturas são pensadas para diminuir o impacto, né, das inundações, de alagamentos, mas também elas têm um efeito muito importante que na melhoria da qualidade da água, tá? Eu tenho também a nível de edificação algumas coisas do tipo captação de água pluvial, né? Então posso aproveitar essa água, o jardim de chuva, pavimento permeável, tá? Então essas soluções são aí as SBNs que a gente está olhando para a drenagem, né? No estudo que a gente fez aqui pelo LCT e PH, a gente levantou quais são os municípios que têm plano diretor e se indicam essas soluções, né? Então, elas indicam, mas elas não mencionam SBN, né? Esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo junto, então isso cria um ambiente de insegurança, né? De como propiciar esse bem se a gente não tem isso com clareza, né? Dentro dos planos diretores, enfim, né? Enquanto a gente olha para a Austrália, que é um país que avançou muito, ele ali é muito claro guias, manuais, né? Há uma instrumentação assim de como elaborar, desenvolver, aplicar, contratar termos de referência. Então tem mais clareza, né? E aí começa a entrar isso na cultura da, da engenharia local, né? Quando eu falo em engenharia local, enfim, uma coisa que falta também, e isso a gente precisa tentar criar, né, incentivos, são empresas que trabalham com essa temática. Tem muita empresa trabalhando com infraestrutura cinza, né? Então tem um mercado amplo, é mais fácil o acesso, o custo do material, do equipamento é mais barato. Para infraverde eu ainda preciso elaborar algumas coisas. Eu sempre gosto de mostrar a Ecotelhado, que é uma empresa gaúcha de longa data e que desenvolve isso há muito tempo, né? Então as, as estruturas, né, para a gente ter edificações ou um ambiente mais verde, eles já elaboram isso há muito tempo. Então as paredes verdes tu pode comprar esse equipamento, já pôr a planta, já irrigar, usando uma água de reuso ou não, né? Enfim, a gente podia se alongar, o tempo é curto, não vai dar para mostrar, mas até por exemplo, no Barra Shopping, né? É uma solução. Tem um outro prédio que também que tem ali o, o, o telhado verde, tá?
Equipamentos urbanos também, né, que propiciam infiltração, tá? Enfim. E no campo dos esgotos, né, que a gente tem que pensar que a nossa infraestrutura envolve, né, no campo da água, a drenagem, tá? Então, reter, infiltrar, né, deter essa água, tá? Mas no campo dos esgotos, o tratamento. Nosso tratamento também poderia ser mais verde, controlar a poluição de uma forma mais verde, né? Então, a gente, quando compara por que usar a NBS em relação à infraestrutura cinza, né, é que a infraestrutura cinza ela é mais compacta, tá? Geralmente essa é a lógica. Eu vou tratar o líquido com um sistema mais compacto, né? E a NBS demanda área, tá? Por outro lado, esse sistema compacto gera lodo, que é um impacto ambiental muito grande, se não tratado adequadamente, e eventualmente gera muito gás. Então vai, né? é, é, não está alinhado, né, à ideia de reduzir as emissões de CO2, tá? E as NBS, né, elas têm essa capacidade de ter também alta eficiência, né, baixo consumo de energia, tolera sobrecarga hidráulica, que é uma coisa que a gente precisa aqui na nossa região, valoriza a paisagem, não demanda de produtos químicos, a operação é simplificada, então qualquer região pode ter, não gera lodo, então essa é uma grande vantagem. Ou quando o lodo existe, ela pode tratar o lodo de uma forma muito mais ecologicamente adequado, né? E ausência de odor, né? Não tem odor como sistemas anaeróbios, né? Olhando um pouquinho para os desastres, né, e conectando um pouquinho com as SBNs, até que eu já comentei algumas coisas, mas só para consolidar, a gente passou por essa situação, né? Foi um desastre, né? Numa escala gigantesca, né? Com diferentes tipos de ecossistema, região mais de serra, região mais plana, né? E aqui é um tipo né, mais de 15 mil deslizamentos, por exemplo, 30 dias de inundação. Aqui é uma escala de volume de água gigantesca, né? Então essa imagem dá para mostrar como é, é, o rio, né? Ele excede para as várzeas, né? E as várzeas tiveram um papel fundamental aqui, tá? A gente fez um estudo no IPH, mostrando aqui para vocês, né? A linha em preto é o dado, né, do nível no Guaíba, por exemplo, tá? E o cinza aqui, né, a referência do modelo, né? A gente tirou essas várzeas, vamos supor, se eu não tivesse as várzeas aqui que acumularam, reteram água como uma grande esponja, é muito mais que uma cidade de esponja, é uma bacia hidrográfica esponja, né? Então, as várzeas, se elas não existissem, né, o nível do Guaíba teria saído de 5,35 para 7 metros e teria vertido por cima do polder. Então, até aquilo que foi previsto como infracinza não teria sido adequado, né? Então, essa proteção dessas áreas são extremamente importantes, né? E aí, óbvio, isso envolve questões de ocupação, etc. Então, aqui é claro que soluções de drenagem simplificadas, como retenção e tal, aqui não cabem, não é o caso, né? E eu acho importante mencionar isso para a gente entender que a política deve ser bem segmentada, bem adequada para cada situação, né? Agora, eu sei que já passei um pouquinho do tempo, estou chegando a 30 minutos. A Rafaela falou só 30 minutos, hein? Mas acho que vou fazer mais uns 5 minutinhos. Fica à Que é para vontade. mostrar, tá bom. Que é para mostrar um pouquinho dessas aplicações, desses estudos, desses projetos, né? Então, assim, ó, a NBS, a maior do mundo que a gente tem ali, né, a nível de tratamento, controlando a poluição, né? Essa aqui em Oman, que está ampliando, né? Ela é um oásis no meio do deserto, né? O deserto não tinha área verde. Hoje aí tem fauna, né? Que antigamente não tinha, tá? Vem muito pássaro, tá? Virou um campo para elas migrarem, enfim, né? Essa planta está aumentando é para tratar resíduos de petróleo, então ela serve também para indústria, por exemplo, né? Vamos colocar assim. Ah, mas é muita área. Para mim não dá, não tenho área para isso. Tu pode compactar ela. A gente já tem sistemas que é plug and play, né? Tu vai lá e leva o container com um sistema de fitorremediação com plantas, e onde você conecta o efluente que você tratar, pode ser aerado, então ele trata um grande volume, tá? Isso é bem interessante, você pode fazer uma conexão da SBN com uma infracinza, que é a aeração, né? Mas gasta muito menos energia do que fosse só aeração, o sistema com meio filtrante, que tem a areia grossa aqui no meio, tá? E aí as plantas em cima que auxiliam no processo, né? Então tu pode ter sistemas de larga escala ou de pequena escala. Isso é para a gente desmistificar alguns mitos. Essa aqui, BRK, onde que é isso aqui? Uruguaiana, Rio Grande do Sul, né? Então, sistema de tratamento com lagoas, que são SBNs, e o lodo que gera dessa lagoa vai para essa fazenda de lodos aqui, né?
onde tem um custo operacional baixíssimo, né? Porque eu não preciso retirar o lodo desse sistema, ficando ali por 5, 10 anos, dependendo do dimensionamento da tua SBN. Então, extremamente atrativo, né? E essa aqui é na Guaíba, é Guaíba, né? Do outro lado aqui do rio, ou do lago, como queiram, né? Também essa aqui, nosso registro é que a maior é a maior SBN para tratamento de esgotos domésticos, tá? Não tem outra maior, né? Tá? Aí eu só quero mostrar aqui os dados, né? Todos atendendo, tá? Os padrões de qualidade do Consema, então ela entrega qualidade, né? Não estou jogando esgoto numa área alagada, não é isso, é uma solução de engenharia, tá? Que realmente depura os efluentes, né? Aqui o grupo da Alemanha, que são nossos parceiros, vindo visitar, né? Tá? E isso aqui mostra que o que tu aplica de poluente basicamente é o que sai, né? É uma curva, um gráfico que a gente utiliza para isso, né? Então, altíssima qualidade. Tá? Regiões como, por exemplo, o Peru tem desenvolvido vários projetos com isso, a gente tem alguns capítulos de livro mostrando isso, aplicando também sistemas compactos, Israel também tem feito isso, né? E numa escala de bacia, para mostrar para vocês de projetos que a gente participou, né? É isso, áreas degradadas, onde a gente promove então, a recuperação dessa área, que é a área totalmente degradada, né? E aí a gente mostra aqui que por meio de um programa de serviços ambientais, né, a comunidade recebeu para recuperar a área e a qualidade da água melhorou, tá? Então, é que esse manancial abastece um município, né, a cidade de Campo Grande, e depois da implementação da recuperação dessa área, tá, a qualidade da água ela melhorou, tornando o tratamento muito mais adequado, né? Outras aplicações que a gente tem atuado é as ilhas flutuantes, né? Então, como dimensionar essas estruturas, essas plantas daqui, né? Elas vão variar, a raiz, qual é a capacidade dela de extração de poluentes, sempre é um desafio muito grande. O que a gente tem feito ali foi chegar em equações que, a partir da massa de raiz que eu tenho, eu consigo estimar o quanto de sedimento que vem do rio eu consigo reter. Então, daria para dimensionar a necessidade de quantas ilhas flutuantes eu preciso para reduzir os sedimentos, né? Isso aqui em São Leopoldo, outro processo que a gente atua, lagoas e wetlands construídos também, tá? Um sistema que entrega uma qualidade muito melhor, tá? Do que o Rio dos Sinos, né? Então, o efluente que sai daqui é infinitamente melhor do que vai cair no Rio dos Sinos. Também os padrões de qualidade são ótimos. E o que é interessante é que essa estação, ó, o que aconteceu com ela aqui? A água de inundação, foi inundada. O sistema é extremamente resiliente. Inunda, a água sai e ele continua operando na mesma qualidade. Aqui em Porto Alegre, estações que são com infraestrutura cinza, elas sofreram inundação, impacto em 2024 e até hoje não retornaram, né? Então a NBS mostra essa resiliência. A gente faz estudos, mostra que os sistemas não estão entupidos, não estão comatados, né? Você tem biota adequada, tá? E atendendo a qualidade também, né? Aí região de serra, tá? Hotéis, né? Isso aqui é o Spa do Vinho, para quem não conhece, do lado é um Etna, é um hotel maravilhoso, né? Todo mundo tira foto ali no vinhedo e não faz ideia que ali é um Etna do lado, é uma SBN. É uma solução mais adequada que ele pôr ali uma fossa, um filtro, por exemplo, que vai gerar odor, né? Tá? Aqui em algumas residências que a gente vem trabalhando, monitorando, pessoas que também querem ter um efluente de melhor qualidade para infiltrar, para aproveitar. E aí outras soluções mais transpirativas, a gente modela as equações, né? Projetos na Espanha, que a gente tem um colega aqui, o Torte, que é um parceiraço, em condomínios de alto padrão, para as residências, quando também não tem rede coletora próxima e a pessoa não quer ter uma fossa e um filtro, né? Municípios que estão gerando apostilas, documentos, padronizando isso, tá? Para aprovação de projetos hidrossanitários, isso aqui em Aroiçaba, da Serra, né? Em 2024, isso é um documento bem bacana para tanque de evapotranspiração, ciclo de bananeira para infiltrar os efluentes, tá? E outros produtos que a gente vem, outros projetos que a gente vem implementando. O nosso litoral trabalha com infiltração já faz algum tempo, né? A infiltração é uma solução do tipo SBN, se bem adequada, bem operada. A fertirrigação também é para poder aproveitar esse efluente, ao invés de lançar no solo, ao invés de lançar na água, lançar no solo, né? A gente entende que isso é muito mais benéfico, tá? Literatura não falta,
documentos para dimensionamento, para aprovação em órgão ambiental, livros que mostram como a gente consolidou isso ao longo dos anos aqui no Brasil, catálogos para tomada de decisão, essas soluções modulares daqui do Brasil que a gente elaborou indo para fora, né, em livros internacionais, tá? A própria política de saneamento rural inclui SBN, a gente lá atrás trabalhou com isso, né? Em árvore de decisão, em gerenciamento, em gestão, em tomada de decisão, tá? Os riscos associados são muito menores do que as outras opções do tipo cinza, então a gente faz essa análise de risco, risco qualitativo, quantitativo, né? Mais recentemente gerando produtos na área de eventos hidrológicos, desastres hidrológicos, então as SBNs, quando cabe, em que momento, né? Tá? E aí são vários papers, a gente poderia falar vários temas específicos, as questões dos micropoluentes, as questões das algas, tá? Então isso aqui assim, tem muito material. E para ir encerrando, tá? Essas experiências não são só brasileiras, tá? Isso aqui na Alemanha começa lá, Kitesail, em mais de 50 anos, né? Os dinamarqueses trabalham muito com esse tipo de solução mais verde, né? Então, eu fiquei um tempo lá. Recentemente estive na França também, tá? Então, aqui na Colômbia, né? Então, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que é uma tecnologia adaptada ao Brasil, tá? Nós não estamos inventando nada de muito novo, né? O que a gente quer é que aplique, né? Isso precisa, isso é necessário. A inovação está na aplicação, né? Já tem norma técnica para isso, então não tem política nacional nem municipal, mas tem norma técnica indicando algumas soluções, tá? O que dá base para aprovação, né? E aí a gente tem essa lei, né, que saiu agora em junho de 24, que indica a adoção de soluções baseadas na natureza, né, na elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. Então, a gente espera que essa conexão entre mudança climática, resiliência e SBN como solução seja um caminho aí bem adequado, né? Empresas, tá? Eu mencionei da Ecotelhado, projeto da Rotária ali, uruguaiana, mas tem a Wetlands Construídos, a Fluxo, a Eco, a People Restore. Então, tem gente já empregando isso aí que eu acho que é bom divulgar, né? Para encerrar, pessoal, eu entendo que a gente precisa avançar nos modelos de negócio, a gente precisa ainda deixar muito claro como todo mundo pode ganhar com isso, tá? Isso acho que isso é importante. Os estudos de viabilidade, então, não só técnicos, mas também ambientais, aí tem análise de ciclo de vida do produto, isso, né, ou do processo, isso é bem importante também, tá? Isso, outras opções tecnológicas sempre avançaram nisso quando foram sendo consolidadas, né? E até para você dizer que, como política pública, o ideal é que se adote, porque ambientalmente é mais adequado mesmo, e os números mostram. Guias, normas e ferramentas precisam sempre estar saindo dos municípios, do estado, tá? Da ABNT, enfim, né? Mas as políticas são fundamentais, isso eu aprendi com a Rafaela, né? E entender que existe cada tipo de ator, cada tipo de contexto, de cenário, para cada caso, tá? Eu tenho uma solução, né? Eu tenho que adequar essa relação entre tecnologia e gestão, que envolve governança, envolve regulação, tá? E, né, o público aí tem que ser pensado. Uma coisa é a questão arquitetônica, né, o urbanismo. Eu preciso puxar esse pessoal que planeja cidades e planeja edificações, né? Depois a construção civil tem que se adequar a isso, seja na habitação, seja a nível de infraestrutura, né? E apoiar a sociedade, os municípios, os prestadores desses serviços para que eles consigam também receber esse tipo de solução e entender que ela é a melhor solução. É isso. Rafa, desculpa pelo tempo, estourei bastante, mas eu fico à disposição de vocês. Obrigado. Imagina, fico muito feliz. Muito obrigada pelas contribuições, por aceitar o nosso convite e trazer esse universo de conhecimento para a nossa perspectiva jurídica. A gente já tem conversado um pouco no direito ambiental, o semestre acabou de começar, né? Mas a gente já tem conversado sobre a insuficiência do direito ambiental vigente para o enfrentamento dos desafios contemporâneos, né? Que acho que praticamente todo mundo é nosso aluno, então já está familiarizado com essa ideia. E o professor Fernando nos traz o potencial das soluções baseadas na natureza, que a gente também já conversou um pouquinho, para auxiliar nessa necessária ecologização do direito ambiental, né, que a gente vem buscando e trabalhando. E ele mostra também aquilo que a gente conversou na última aula sobre a importância da interdisciplinaridade do direito ambiental,
né? Que a gente possa se comunicar com as outras áreas para conseguir repensar o nosso direito de uma maneira que ele seja efetivo, que ele garanta a proteção dos ecossistemas e das comunidades a eles relacionadas, né? Espero que tenham gostado. Pessoal, eu vou abrir para dúvidas, vou colocar a lista de presença no chat. Eu vi que o professor Felipe levantou a mão e quando vieram os dados concretos sobre os resultados positivos do PSA em SBN, eu imaginei que ele ia ficar feliz com as informações. Vou estar aberto para pergunta, tá? E vou colocar a lista de presença no chat. Bueno, boa noite, né, pessoal? Boa noite, Felipe. Bom início de noite, né? Fim de tarde. Em primeiro lugar, obrigado, Fernando, por estar com a gente aqui, né? Sempre, mais uma vez, a gente compartilhando o espaço, né? A gente ficou muito feliz com a tua visita aqui em Rio Grande, numa primeira ocasião, e eu acho que essa participação demonstra a consolidação dessa parceria aí que está em início, né? Então, obrigado por teres vindo, por toda a colaboração, né? Quero dar boa noite também para todo mundo que está na sala, né? Um número super expressivo aqui, entre 56, né? Fico de verdade super feliz, assim. Estou vendo pelos nomes, né? Todo o pessoal do observatório que está aqui, os alunos de Direito Ambiental, da turma manhã e da noite, né? Também a turma da legislação ambiental, né? Do curso de História. Então, muito legal ver vocês aqui, né? Pelo interesse, né? E pelo ponto extra também. Brincadeira, né? Obrigado, então, pela participação, é importante, né? A gente está fazendo esse diálogo sobre questões, às vezes, que fogem um pouquinho, né, do nosso diálogo, do nosso tema central no direito, mas que são a base, né, de toda a construção da política ambiental, do direito ambiental também. Então, é muito legal ver a sala cheia, tá? Isso aqui é mérito, por óbvio, da Rafa, né, que arquitetou toda a dinâmica, né, dessa série de encontros aí do observatório, assim, com muito afinco, né, um trabalho incansável de verdade, né? Então, parabéns a ti, Rafa, por esse momento, tá? Acho que mega importante, assim, né? Fernando, eu tenho acompanhado e me aprofundado um pouco nessas discussões da SBN, né? Em grande parte, assim, por iniciativa da própria professora Rafaela, né, que está pesquisando muito sobre isso, está fazendo um trabalho muito legal, né? Falando em vários lugares. Eu acho que hoje está inclusive em Florianópolis, aí, participando de um evento, né, sobre soluções baseadas na natureza igualmente, né? E tu falou muito de saneamento básico, né? Acho que é um tema super importante, assim, sobretudo depois do que a gente viveu ano passado no estado, e é um tema que tem tudo a ver com a nossa vida cotidiana, assim, né? Eu, por exemplo, acho que já falei isso, os nossos alunos sabem, porque eu falo bastante, eu sou natural de uma pequena, simpática e bela cidade chamada São Lourenço do Sul, né? Que esse fim de semana, por exemplo, teve uma situação de alagamento de 20% da zona urbana da cidade, por algo que nem estava sendo tão esperado, assim, né? Realmente a chuva foi bastante superior ao imaginado, né? Choveu quase 280, né? Talvez 300 milímetros aí em 2 dias e, óbvio, né? O arroio que corta a cidade saiu do leito e avançou bastante na zona urbana, assim. Então, esse é um tema que está preocupando uma boa parte da população do estado, né? Alguns modelos aí alguns modelos, né, sobre os impactos das mudanças climáticas estão apontando que a nossa região vai ter aumento dos ciclos de chuva, né? Então é um tema que preocupa muito. Mas eu queria propor, assim, te ouvir, tá? Te deixando super à vontade, né, sobre um outro tema que me preocupa um pouco particularmente, que está relacionado à produção agrícola, né? Porque, em grande parte, o nosso modelo de produção, ele conta com ele parte, né, de uma utilização bastante decisiva de recuperação dos solos a partir de insumos químicos, né? Insumos industriais, enfim. Eu queria te ouvir um pouco, né, como as SBNs também podem dialogar com a gente para a recuperação de espaços agrícolas, né, agricultáveis degradados, ou mesmo aqueles que não estão no processo de degradação tão elevada, né, mas que dependem, né, sempre de vou chamar assim, de uma recuperação da sua produtividade a partir
de nutrientes, de insumos químicos, né? E assim, eu não sei se isso também está te perguntando também se isso está no horizonte, no radar de pesquisa, né, da comunidade científica que trabalha com as SBNs. Queria te convidar para falar um pouquinho sobre isso, tá? Assim, se tu quiseres também, né? Não sei se é algo também tão do cotidiano da equipe, né, que vocês possuem. Mais uma vez, de verdade, Fernando, obrigado, tá, pela tua presença, né? Muito legal te ter aqui contigo, te ter novamente conosco hoje da noite, tá? Um abraço. Obrigado, Felipe. Essa pergunta é excelente, né? Ah, assim, a questão de estar no radar tá, né, Felipe? Ela tá assim. E aí tem várias estratégias. Eu vou tentar colocar algumas aqui, assim, né? Então, assim, a gente nunca sabe qual é a melhor estratégia, né? Mas assim, ó, a primeira ideia é de que se eu conseguir evitar controlar a poluição nas minhas bacias hidrográficas, eu tenho mais água disponível, tá? Esse é um primeiro conceito. E se eu tenho mais água disponível, eu diminuo o conflito entre o abastecimento das cidades, por exemplo, as indústrias e, eventualmente, a agricultura. Que hoje a tendência da agricultura é a agricultura irrigada, né? Para eu vencer o risco de secas e estiagem, eu vou botar um pivô central, eu vou aumentar, eu vou, né, tirar a água de corpo hídrico. Isso gera conflito, então aí gera um problema de sustentabilidade. Então, tratar os efluentes, manter a água melhor, de mais qualidade, é um primeiro caminho para eu ter mais água disponível, né? Essa começa a ser uma primeira solução. Vamos lá. Segundo aspecto, haverá o contraponto de que, se tu só tiver uma produção orgânica, tu não consegue ter a mesma produtividade por área. Então, tu produz menos por área. Isso seria tratado como insustentável do ponto de vista de quem quer produzir mais por área. Então, o argumento é que eu necessito, né, de uma dosagem adequada de adubos, né, químicos, no caso, tá? Porque a gente tem uma dificuldade de ter somente adubo orgânico para a mesma produção que a gente tem ainda, de fato. A gente até já fez modelagem do tipo, se eu tivesse todos os lodos e esgotos para jogar numa área agricultável para produzir, ainda falta, né? Eu preciso pôr o químico, sim, para chegar na mesma produtividade. Tu pode fazer complementação mais precisa. Então vai ter que ter. Só que realmente, esse nitrogênio, esse fósforo vai para onde? No corpo hídrico. Então, alguns países como Noruega, Dinamarca, né, os escandinavos, como eu venho acompanhando, eles criam, então, após a zona de plantio, né, da terra, e como se fosse a APP, né, nossa, mas eles criam também uma zona, um buffer, tá? Que é uma área para ali reter essa água que chove, que lava toda a área agricultável, e os nutrientes, nitrogênio e fósforo, vão ficar nesse buffer. Seria uma área alagada, tipo um wetland, né? Para depois ter a APP, para depois chegar no corpo hídrico. Para quê? Evitar, então, a poluição nitrogênio e fósforo, mas também o problema da agricultura não é só a parte orgânica ou nitrogênio e fósforo, né? É também os agroquímicos. Saiu um relatório agora da FEPAM, não sei se vocês viram, acabou de sair recente, né? O pessoal até já estava ligando aqui, né? Porque foi encontrado o que tu imaginar de agroquímico na água, tá? Do Rio Grande do Sul, né? Acho que pegaram o Gravataí, eu não cheguei a olhar muito bem a extensão, foi ver só os resultados para poder dar alguns apontamentos específicos, né? E depois eu posso encaminhar para vocês o relatório. Eu estou aqui, até o jornalista da Gaúcha me mandou. A sorte, assim, vamos dizer, a sorte, né? A sorte é que as concentrações são muito baixas, tá? Elas, a nível de dose de risco ali, crônico agudo, estão abaixo do que tem na diretriz europeia ou a nível de Brasil. Mas, né, tem muita coisa que a gente nem mediu, a gente nem sabe o que está lá, né? Então, o que acontece? Eu acho que o PSA, né, e as áreas de proteção ambiental, por exemplo, e você começar a restringir, ó, se aqui é uma água que eu uso para abastecimento, né, talvez essa bacia hidrográfica eu preciso proteger ela, sim, né? Vamos cultivar em outras regiões, em outras áreas. Isso é uma discussão, né? Na política de recursos hídricos, tu discute o enquadramento. Olha, eu quero ter um rio tudo classe especial, né? Mas quanto custa? Eu não consigo. Então, uma zona, uma região fica classe 2, a outra classe 3, classe 4. Então, discutir o uso e ocupação do solo, como a gente discute a qualidade da água, né, entender quanto custa isso e ter melhoria contínua, é um caminho, é um processo. E a gente está falando de SBN, né? Se eu falo de unidade de conservação, falo de EPSA, falo de restaurar esse solo, tentar usar um pouco mais produto orgânico, lodos, biossólidos, né? Tudo isso é SBN, cada um na sua escala, uma escala de bacia,
às vezes a conexão vindo da infraestrutura para a bacia, né? Eu tenho uma infraestrutura urbana, ali gera um produto que eu posso aplicar na agricultura, lá na escala. Então, assim, esses são alguns pontos, Felipe, né? É entender que há várias opções, há um leque, o que falta é um planejamento integrado, né? Onde eu consigo olhar tudo isso em conjunto, né? Sim, mas a redução, né, falando um pouco da questão orgânica, né, desculpa se eu estou usando termos equivocados, Não, é na minha tranquilo. área, mas a questão da redução do nitrogênio, né, ou dos fertilizantes Uhum, nitrogenados, né, que uhum, quando são varridos, assim, chegam no corpo hídrico, uhum. ele tem uma solução de substituição que teria larga escala, que poderia ter larga escala. O nitrogênio ele é produzido hoje, né? Então tu produz o químico, né? Uhum. Mas assim, o orgânico ainda falta. Para a mesma produção a gente não consegue. Seria uma complementação, né? Mas não você evitar totalmente. Agora o fósforo não. O fósforo não tem como produzir fósforo. O fósforo são as reservas. E hoje a estimativa é até 2100, porque a gente achou algumas reservas. Era 2050 e foi encontrado algumas reservas. Obviamente deve ter um lobby, um comércio ali, né? Você acaba encontrando a reserva, não anuncia que tem, e isso aumenta o preço, né? E aquela coisa, fica numa guerra comercial. Mas, de qualquer forma, as reservas de fósforo são muito baixas. A gente tem risco de ter falta de alimento, né? Não é que vai acabar, vai ficar muito caro. E aí quem sofre é quem é mais pobre, quem não tem acesso. É como com a água também, a água não vai acabar. Vai ficar cada vez mais longe, mais cara, né? Mais difícil tratar. Quem tem acesso é quem pode pagar por isso, né? Acho que esse é o ponto, né? Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abração, Felipe. Pessoal, mais alguma pergunta? Digitando. Rafa, antes de encerrar, eu ia te convidar, né, para fazer um relato assim sucinto, né, desse processo aí de colaboração com o município do Rio Grande, né, com a prefeitura municipal, para elaboração de uma política municipal, né. A gente teve um capítulo bacana essa semana aí, junto ao conselho, né, Condema, né, o Conselho de Meio Ambiente do município, a sigla é Condema. Eu acho que seria legal um relato assim, até para demonstrar um pouquinho, né, para quem nos ouve, essa conexão importante entre a academia e as esferas públicas, né, e as esferas políticas, digamos assim. Acho que é bacana. Em breve a gente vai falar de conselhos, política nacional do meio ambiente, sala de aula, né? Então essa colaboração com os colegiados, com os agentes políticos também é um papel da academia, né? Acho que é legal. Tá bem. Essa semana tá uma caixinha de surpresas, né? Mas vamos lá. A maior parte dos nossos alunos sabe, a gente trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? A gente fala bastante sobre isso. E em parceria também com o professor Fernando e com o IPH e o INCT-SBN, a gente está trabalhando para construir uma política municipal de soluções baseadas na natureza, né? Isso até aí não é novidade para vocês, mas essa semana a proposta elaborada pela equipe multidisciplinar interinstitucional foi aprovada não foi aprovada pelo Conselho, foi muito elogiada pelo Conselho de Meio Ambiente, né? Eles disseram que foi uma feliz surpresa, né? Ficaram felizes também com a integração com o PSA, na medida do possível, né? E a partir de agora, esse trabalho vai para a análise de uma câmara técnica e depois ele retorna para a gente, vai para a Procuradoria-Geral do município e a ideia é que na próxima reunião do Conselho ele já seja aprovado para ir para a Câmara de Vereadores e possivelmente a gente tenha a primeira legislação municipal a regulamentar o uso de soluções baseadas na natureza e, assim, em uma tentativa de promover a integração entre os instrumentos de planejamento que
cuja falta de integração são trabalhadas no texto base que o professor Fernando disponibilizou para a gente. E, assim, a gente ficou muito feliz, né? A gente fica muito feliz com essa proximidade com o setor público, com a administração municipal, né? Pelo espaço que eles nos abrem para poder contribuir com o que é necessário e por ouvirem o que a gente produz na universidade, né? Para a gente isso é bem importante, assim, é um passo bem significativo enquanto faculdade de Direito. Né? Não sei se tem mais alguma consideração que o professor Felipe acha importante que faça sobre isso, só um breve relato de como anda esse nosso trabalho. E a partir de quando for para a Câmara de Vereadores, a proposta deve ser aberta às contribuições da comunidade, né? E aí, vocês já sabem que eu vou convidar todo mundo várias vezes para participar, para ir em audiência pública, enfim, se preparem, que vem mais capítulos por aí. Previsão ainda é esse ano, Rafa. Seria esse ano. Não sei se previsão ou expectativa. Mas, sim, se for possível, né? A ideia de trabalhar com a Câmara Técnica e com a PGM dentro desses 30 dias é para que na próxima reunião ordinária do Conselho a gente já tenha condições de aprovar e aí em setembro já vai para a Câmara. Vamos ver, né? Eu sou otimista. Acredito que sim. Acredito que esse ano. Mara, vamos torcer. Vamos torcer. Eu estou vendo se tem alguma pergunta. Acho que não, né? São agradecimentos, cumprimentos. Acho que é isso. Bom, acho que a gente se encaminha para o encerramento, né? Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Fernando por ter aceitado o nosso convite, por ter contribuído com as nossas turmas de Direito Ambiental. Agradecer ao professor Felipe mais uma vez pela parceria, né? Ele tem esse costume de dizer que o mérito é meu, mas é um mérito nosso, né? Uma construção coletiva, um trabalho feito a muitas mãos, tem toda uma equipe envolvida nesse projeto, né? E se eu estou aqui difundindo o nosso produto é porque ele está em Rio Grande segurando todas as pontas possíveis e impossíveis, né? Então, é um mérito de todos nós, de todos que colocam a mão na massa. E agradecer também aos alunos, né, que vieram em massa e também aos participantes que não são das nossas turmas. Eu vi ali nos inscritos que tinha várias pessoas de fora da FURG. Muito obrigada pela participação, pelo interesse. Esperamos que tenham gostado e nos vemos de novo na última quinta-feira de setembro, no nosso próximo diálogo sobre direito e meio ambiente. Não sei se os professores querem falar mais alguma coisa para encerrar. Eu só quero agradecer, tá? Desejar muito sucesso para vocês, saber que tem alguém aqui que é um entusiasta, né, do trabalho de vocês. Estou aqui para contribuir, para ajudar, né? E que, sem dúvida, a gente se ajuda também, né? Tudo que a gente acaba produzindo em conjunto é muito bom para nossas instituições, né? Para os nossos projetos. Então, é isso. Desejar sucesso, né? E estou na expectativa do próximo encontro aí para eu assistir agora. É isso. Obrigado. Um abração para vocês dois. Certo? Obrigada. Um abraço, boa noite.